Sejam bem-vindos a mais essa aula do Instituto. Quero agradecer a presença de todos vocês hoje aqui. E para a gente começar essa aula, eu queria lembrar uma coisa importante. Eu acho que vocês devem estar sabendo aí no noticiário, né? Pelas coisas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Se vocês puderem fazer doações, ajudar de alguma maneira. Aqui em Belém, a igreja já está bem ativa nesse caso, tá? Procurem o responsável da estaca de vocês, que ele vai saber informar o que que a gente pode fazer daqui para ajudar lá. Então, e também quem tiver a oportunidade de ajudar de alguma outra forma, doando alguma outra coisa, além do tempo e do serviço, claro, vai ser muito bem-vindo. Vocês sabem que o que está acontecendo lá, acho que aconteceu em 1941, né? E está acontecendo agora de novo. Só que agora choveu em 3 dias, o que da última vez, em 1941, choveu em 20 dias. Então, o estrago ele parece que passou um tsunami, né, nas regiões. E a gente vê os vídeos, né, das pessoas sendo resgatadas, isso não sei vocês, mas mexe muito comigo. Então, queria começar a aula de hoje, que é sobre a coligação de Israel, estabelecer a causa de Sião, lembrando do próximo, que é o que a gente vai precisar fazer bastante na aula de hoje, tá bom? Alguém aqui, Stephanie ou Jéssica, já serviu missão ou serviram missão lá por um acaso, não? Eu vou para a missão dia 22 de julho. Ah, tu ainda vai, né? Eu ainda não servi missão. Tá. Mas aí era só para saber, porque se tivesse alguém seria interessante ouvir ó, um testemunho, né? Mas vamos lá para nossa aula então. Como eu falei, a aula de hoje, eu quero que vocês pensem em uma coisa primeiro. Pensar no próximo. Por quê? Porque quando a gente tira um pouco os nossos próprios pensamentos da cabeça e se esforça para entender o que o outro pensa, é o que o Pai Celestial espera de nós. Resumidamente, quando ele fala em amar ao próximo, ele está falando muito isso também. E se a gente for perceber nos detalhes das Escrituras, a gente vai ver que a coligação de Israel, ela é esse trabalho, tá bom? O trabalho de entender o que o próximo sente e precisa e ajudar, tá bom? Para isso precisa de muita sensibilidade, precisa de muita atenção, carinho, amor e fé. E é o que a gente vai ver na aula, tá? Tem uma pergunta já aqui inicial que a gente vai, como de praxe, ela fica aí e a gente vai respondendo ela durante a aula, tá? O que é a coligação de Israel? Vou começar lendo esse trecho aqui para a gente. Os filhos de Israel são os descendentes do profeta Jacó do Velho Testamento, cujo nome foi mudado para Israel. Eles participam, eles participam do mesmo convênio que Deus fez com o pai de Jacó, Isaac, e com o seu avô Abraão. Os 12 filhos de Jacó e seus descendentes são a casa de Israel, ou as 12 tribos de Israel. Esse aqui já é um pequeno resumo do que a gente vai responder durante a aula, tá? Então, aí a gente já aprende que as 12 tribos de Israel, elas vieram da descendência de Abraão, que isso é muito importante, a gente vai ver durante a aula. Só que quando o profeta Joseph Smith ele estava à procura de entender
como os convênios que Deus fez no passado voltariam para a Terra hoje, foi muito, foi muito importante algumas perguntas que ele fez, né? E aqui embaixo, o presidente Russell M. Nelson ele vai explicar algumas coisas que vão fazer essa ligação. Diz assim: ao falar aos jovens da igreja, o presidente Russell M. Nelson, ele está atrapalhando, Vitor, perguntou: oi, só uma observação, acho que faltou fazer oração para a gente começar. diga. Faltou fazer a oração para a gente começar. Ah, esse pequeno detalhe, né? Tá. Jéssica, você pode fazer a oração para a gente, por gentileza? Posso sim. Tá. Querido Bom, e bondoso Pai Celestial, amém. Muito obrigado, Jéssica. Tá, vamos lá então. Vamos ver o que o presidente Russell Minásio falou. Vocês desejam fazer parte da do maior desafio e da maior causa e do maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje em dia? Gostariam de ajudar na coligação de Israel nesses preciosos últimos dias? Então, o que ele falou, resumidamente, é uma pergunta aqui, por agora, né? E aí ele fala três coisas. É o maior desafio, a maior causa e ele fala que nos preciosos últimos dias. Ou seja, se a gente deixar essa oportunidade passar, não terá outra. E aí eu quero já fazer uma pergunta para vocês. Eu vou pedir para Stephanie. Stephanie, se você pode responder a pergunta que eu vou fazer agora, tá? De acordo com o que o Tá. presidente Russell Nelson ele disse aí, por que você acha que ele falou que a coligação de Israel é o maior desafio desses dias? Porque eu acho que é o maior desafio desses dias. Isso. Eu acho que é porque realmente é um desafio conseguir fazer com que a palavra de Deus chegue no maior número de pessoas hoje em dia. Por isso que tem todo um trabalho na igreja, com missionários, para ganhar almas para Jesus, para trazer eles, para eles terem conhecimento do livro de Mórmon, da Bíblia, da expiação, de tudo que Jesus fez por nós. Então, é por isso que eu creio que é um desafio. Entendi. E é interessante o que você disse, porque quando o presidente Russell Aminacho ele disse isso há um tempo atrás, ele deixou bem claro isso aí também no discurso dele. E uma das coisas que eu acho interessante do que você falou e também do que aconteceu durante o discurso que o presidente Nelson fez é que todas as vezes, quando nós temos algum desafio, nós sempre fazemos uma escolha antes de aceitar o desafio e viver aquele desafio ou desistir. Muita gente acha, por exemplo, que desistir de algum desafio, a pessoa desiste no meio do caminho. Ah, eu vou tentar aqui, mas se não der certo, eu vou deixar. Normalmente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente já vai com um pensamento fixo de fazer ou não fazer. Vocês podem perceber que existe uma grande diferença entre as pessoas que são proativas, são pessoas que são determinadas, elas alcançam outro tipo de resultado comparado a aquelas pessoas que pensam muito, né? Só que o Senhor ele sabe das necessidades dos seus filhos. Ele sabe
que ele daria na mão de muitas pessoas a maior causa que a humanidade teria. Vou dar um exemplo. O presidente Brigham Young, ele disse que os profetas dos últimos dias, não só ele, mas também outros, né? Outras pessoas falaram, os profetas dos últimos dias, os profetas que já passaram anteriormente, eles ansiavam pelos nossos dias. Eles ansiavam por viver essa causa, por ter a oportunidade de trabalhar com isso, que é a coligação de Israel. Então, vamos entender melhor todo esse significado, tá? Primeiro, vamos começar entendendo as 12 tribos, tá? Jacó, ele teve 13 filhos. Uma era mulher. Os outros 12 foram homens. Desses 12, aí vocês conseguem ver os 12, que é de Ruben até Benjamim. Até Benjamim. Só que aí, quando a gente olha aqui para o começo, a gente vê primeiro Abraão, né? De Abraão saiu Isaac, o filho lá da história que Abraão levou ele para o monte para sacrificá-lo, e o Senhor testava, né, a obediência de Abraão. E de Isaac teve Jacó, que se tornou Israel. Israel foi responsável pelas 12 tribos de Israel. Saiu dele o legado das 12 tribos, tá bom? E mais lá embaixo, vocês conseguem ver Manassés e Efraim, que são filhos de José, que está em destaque lá embaixo. Manassés, ele é o filho que perdeu a primogenitura para Efraim, mas quando se fala com relação às 12 tribos de Israel, todos esses aí que estão destacados fazem parte, tá bom? Lá em cima a gente tem os descendentes de Saul, por exemplo, de Ismael, tá? Eles não fazem parte das 12 tribos, mas eles estão em destaque aí porque se a gente for parar para analisar hoje todas as confusões que existem no Oriente Médio hoje, sai daí, sai muito daí desse pessoal, tá? Dos descendentes dessas pessoas que nós estamos vendo aí na imagem, tá bom? Principalmente os ismaelitas e os adomitas, tá bom? Por que é importante entender isso? Por que é importante visualizar isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Porque é mais fácil para a gente entender o que vem por aí, tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso aqui? Gostaria de fazer alguma pergunta? Alice, Matheus, Mila, que chegaram agora, Derson. Tudo certo? Então, vamos continuar. Na imagem à direita de vocês aí, vocês veem uma galinha com os seus filhotes debaixo da asa, né? E logo bem em mente, tendo certeza na mente de vocês, essa escritura que nós temos aqui. Essa e outras também que são parecidas, tá bom? Quem pode ler para a gente as duas escrituras, por favor, os dois versículos? Dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande eu sou,
cujo braço de misericórdia expiou vossos pecados, que ajuntará seu povo, assim como a galinha junta sob as asas seus pintinhos. Sim, tanto quantos atenderem a minha voz e se humilharem perante a mim, e invocarem-me em fervorosa oração. Beleza. Já responde então para a gente a primeira pergunta aí. O que os símbolos nesses versículos nos ensinam sobre o Salvador, para você? Ariel. É Ariel, né? É Anderson, é Derson e Sim, Ariel, né? pode me Beleza. chamar de Ariel. Ahn, Vai Aí lá. tá falando que, tipo, o Salvador, ele ama cada um dos seus filhos, né? Então, nos últimos dias, somos apenas um povo, né? Como um exemplo, lá na Europa, nós sabemos que muitas pessoas não conhecem sobre Jesus Cristo, né? Não acreditam em Deus. Então, todos vão. Deus, ele atende a voz de todos, né? Todos os filhos, independente de qual situação, de onde eles estão, eles são um só. Somos um só. Isso aí, muito bem resumido. Somos um povo só, né? Hoje, somos um povo. Somos a casa de Israel, como fala muito nas escrituras, né? Uma coisa interessante disso que foi falado é que quando a gente recebe a nossa bênção patriarcal, por exemplo, para quem já recebeu, para quem ainda não recebeu, vai lá e faça porque é muito interessante. Mas quando a gente recebe, uma das grandes expectativas é saber qual das 12 tribos nós somos, né? E o que fala lá, por exemplo, na minha, fala que eu fui adotado a casa tal, né? E de muitos são assim também. Essa escritura, ela explica um pouco também de como o Senhor vai fazer para agregar todos os seus filhos, tá bom? Por quê? Porque a escritura fala que o interesse do Senhor é trazer para todos para debaixo de sua asa. Todos quem? Seu povo. Hoje em dia, quem é o povo de Deus? Aqueles que aceitam viver seu evangelho, tá bom? Então, a gente pode encarar também que o povo de Deus são os escolhidos ou os eleitos, tá bom? E aí, não necessariamente um eleito hoje, como a própria palavra ensina, ele ainda é um eleito. Pode ser que o eleito ainda não foi batizado. Então, imagina que a pessoa ela pode fazer parte do povo de Deus e ainda nem sabe, porque Deus já estabeleceu o caminho. Eu não estou falando aqui também que só tem pessoas escolhidas, né? Todos podem fazer parte. Esse é um assunto um pouco polêmico também, porque quando a gente lembra do povo de Israel em si, a gente lembra do passado, né? De como aconteceu o êxodo do povo de Israel. Eles saíram do Egito, né? Viviam ali como escravos e depois passaram por muitas cidades, tiveram muitas confusões, muitos problemas, muitas guerras, e o Senhor sempre com eles. E uma das perguntas que normalmente quem não está muito ligado nas escrituras faz é: por que o Senhor ajudava Israel e não ajudava, né, o outro povo em uma guerra? Por que ele beneficiava Israel, os israelenses, e não os outros povos? E essa pergunta ela é respondida da seguinte maneira: o Senhor, por diversas vezes, ele ajudou, ele implorou
E assim como o presidente Nelson faz já algumas conferências, ele, o presidente Nelson usa uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor também fez com o povo na antiguidade. O presidente Nelson falava muito rogo, né? Rogo por vocês para que vocês façam isso e aquilo. O Senhor, eu tenho certeza absoluta que ele rogou muito para que esse povo chegasse ao arrependimento. E assim não fizeram. O resultado disso, o resultado da iniquidade, não pode ser perante Deus, que é justo e amoroso, bênçãos que são necessárias para o povo escolhido de Deus. E como eu já falei, o povo escolhido de Deus é aquele que aceita a mensagem, tá bom? E aí, dentro desse povo, tem várias junções aqui. Eu falei sobre três. O Derson lembrou bem que todos nós podemos ser, né? Todos nós, pessoal lá na Europa, pessoal onde no mundo inteiro pode ser. Depende só aceitar o evangelho. Falei sobre que existe também um povo escolhido, que é o povo de Israel, e falei também que existem os eleitos, né? Que são aqueles que estão prontos. Eles vieram para essa terra para ter o evangelho, mas de alguma forma ainda não sabem. E aí, pensando em tudo isso que eu falei, eu quero que vocês me respondam a última pergunta aqui embaixo. O que Jesus quer fazer com o seu povo? Quem pode resumir aí? Pensando na escritura que está em cima, como a gente pode responder a segunda pergunta? É, acredito que, da mesma forma como ele diz no simbolismo da galinha juntar os seus pintinhos, né? Ele pretende juntar todos os filhos do Pai Celestial. Essa aqui é a obra dele, né? A glória, fazer com que todo mundo tenha a mesma felicidade, a mesma alegria que ele tem como Deus, né? Então ele pretende trazer todos os seus filhos à luz do Evangelho. Certo, Mateus? Muito obrigado. É verdade, todo mundo tem essa oportunidade ainda. É interessante ver, por exemplo, que o Senhor ele estabeleceu 5 pontos bem importantes para a gente voltar a viver com Ele. Então, quando fala de plano, Ele realmente executou e planejou e está executando um plano que é para nos salvar. Quais são esses 5 passos? A criação, a expiação, a ressurreição, a restauração e a última parte, que é o milênio e o julgamento final. Tá bom? Esses 5 passos, esses 5 pontos que eu citei aqui, todos eles foram grandiosos. Tiveram que acontecer coisas na Terra, e não só na Terra, que foram tão grandiosas que marcaram para sempre tudo que Deus criou, todas as criações de Deus. A expiação é um bom exemplo disso. Tá bom? Então, foi muito bem respondido. Vamos lá para mais escrituras, tá bom? Para a gente ir pegando e entendendo sobre a coligação de Israel. Quem pode ler para a gente Ezequiel 28 e 25? Vamos ler primeiro Ezequiel 28 e 25. Quem pode, por favor? Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu
me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo, a Jacó. Beleza? Quem pode ler o versículo 6 agora, por favor? E da mesma forma reunirei meus eleitos dos quatro cantos da terra. Sim, todos os que crerem em mim e atenderem à minha voz. Beleza. Obrigado para vocês que leram, tá? Eu quero salientar uma coisa bem interessante aqui. As duas escrituras, elas são parecidas, né? Mas elas têm um contexto diferente que ele é importante e é um contexto que a gente precisa entender com relação à coligação de Israel. Primeiro, no versículo 25, a gente entende que o Senhor, ele reuniu os seus eleitos, né? Que estavam espalhados, ou seja, o povo de Jacó. E ele fez com que todas as nações pudessem ver. Acredito que vocês já estão ligados, né? Isso já aconteceu. Essa escritura de Ezequiel, ela já aconteceu quando, lá em 1970, se eu não me engano, foi isso, tá? Mas quem conseguir achar no Google primeiro aí, pode falar se eu estiver enganado. Foi o ano da fundação do Estado de Israel. Esse momento, ele marca a nossa humanidade, tá bom? Para que a gente entenda um pouquinho melhor o que aconteceu ali, vocês veem nessa imagem aí, muito bonita por sinal, Jerusalém. E essa imagem eu coloquei aí porque, se vocês forem perceber, tem uma outra imagem também, que essa imagem é uma imagem da igreja, que o Pai, Jesus Cristo, ele vai até um monte, né? Ele olha Israel de cima, então provavelmente ele tem essa visão de Israel, mas de Israel antiga. E aí o que acontece? Quando ele tem essa visão de Israel, ele olha para Israel e ele fala essa escritura aqui, que a gente leu. Então ele tem um desejo de abraçar o seu povo, colocar o seu povo debaixo de sua asa. Isso vale para todos nós. Hoje, quando eu estava vendo o jornal, eu não sou uma pessoa emotiva, tá? Já eu volto para continuar explicando a escritura, né? Mas lembrei de uma coisa que eu acho interessante compartilhar com vocês. Pô, foi de cortar o coração. Foi uma imagem que a gente está vendo toda hora no jornal agora. Um helicóptero desceu lá no Rio Grande do Sul, numa região mais afastada, para levar alimento para algumas pessoas, né? E aí teve uma senhora lá que me chamou muita atenção porque ela estava muito bem vestida, mas ela estava correndo, foi correndo até o helicóptero, né? Para pegar uma cesta de água mineral e acho que uma cesta básica, alguma coisa assim. Eu já tinha visto muito essa imagem, eu acredito que vocês devem estar vendo muito também, mas por algum motivo essa imagem me emocionou bastante, porque eu pensei em quando aquela mulher ela imaginou passar por o que ela está passando agora. Quando foi na vida dela que ela pensou que aquilo poderia acontecer na cidade, nas cidades, né? São 400 municípios que foram afetados, né? E aí, olhando para Israel, para o povo antigamente, quando o Senhor falou que a cidade inteira seria destruída,
ninguém acreditou, né? Isso se assemelha muito com o que a gente vive hoje em dia, com relação às coisas do Evangelho. As coisas do Evangelho hoje, elas são desacreditadas. Não se dá o devido valor para o que é o Evangelho hoje, porque o pessoal leva em consideração fatos políticos, fatos até mesmo religiosos, fatos da humanidade em si. Então, eu quero que vocês tenham um olhar para essa escritura semelhante ao olhar que o Salvador teve para o povo de Israel naquela época. Mas, como foi muito bem falado por vocês, nós somos o povo de Israel. Nós somos descendentes do povo de Israel. Então, o Senhor tem o desejo de nos abraçar. Independente do que aconteça com a gente, esse é o objetivo dele. Então, essa escritura aqui, ela foi cumprida num contexto histórico do mundo muito complexo, né? Para que vocês entendam um pouco, Israel teve esse apelo gigantesco por causa do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Não sei, quem tiver sangue forte ou sangue frio, coragem, pesquisem depois, vão no YouTube, pesquisem um pouquinho sobre os lugares onde aconteceu o Holocausto. Eu acho isso interessante porque é interessante a gente lembrar da nossa história, da história da nossa humanidade, tá bom? Lembrar todas as coisas que a gente já viveu, porque é dos erros do passado que a gente faz escolhas melhores no futuro, tá bom? Então, há muito tempo atrás, o povo de Israel, que vivia espalhado, como a gente vê nas escrituras aqui, o Senhor fala, eles já viviam espalhados durante muito tempo e eles tinham o interesse de ter um local. Não se sabia se ia ser um país, se ia ser um estado, se ia ser alguma coisa do tipo, mas eles queriam reunir novamente o povo que estava espalhado, todo mundo que estava longe. E eles tinham esse interesse antes da guerra, tá bom? E já tinha uma certa articulação para que isso acontecesse, mas ninguém sabia como e nem onde. Provavelmente seria a próxima nem. Não necessariamente seria em Israel, tá? Poderia ser em qualquer lugar ali naquela região. Mas coincidiu que foi também na cidade de Israel. A gente sabe o que aconteceu na guerra, a gente sabe o que aconteceu no Holocausto, e a gente sabe o resultado de escolhas ruins, né? Que a nossa humanidade ela fez. Então, essa escritura é nesse contexto, tá bom? A segunda escritura aqui, eu vou pedir para que um de vocês me conte um pouquinho sobre o contexto dessa escritura. O que está acontecendo agora? Porque essa aqui já é em Doutrina e Convênios, por exemplo. Já é Joseph Smith. Eu vou ler de novo e aí eu vou pedir para relembrar o que está falando nas escrituras e aí eu vou pedir para que um de vocês comentem, tá bom? E da mesma forma, reunirei meu povo, meus eleitos, dos quatro cantos da terra. Sim, todos os que crerem em mim e atenderem a minha voz. Quem quer comentar essa escritura aí, por favor? Eu posso. Vai lá, Gleice. Bom, essa escritura, o Senhor deixa claro de que há eleitos em todos os cantos da terra, né? Então, muitas vezes nós
podemos chegar a querer julgar as pessoas por sua etnia, por sua nacionalidade, por sua própria crença religiosa, mas nós sabemos que até mesmo em outras crenças há pessoas que estão procurando a verdade. Em todos os países também há pessoas procurando a verdade, querendo fugir da sua realidade, das coisas que estão passando, né? Então, o Senhor, ele está pregando o evangelho por meio de seus servos, por meio de nós e também pelo seu próprio meio, né, na vida de todas as pessoas. E as pessoas que derem ouvidos a ele poderão ser reunidas em seu povo, não importa onde elas estejam. Entendi. Muito interessante, porque tudo isso que a gente está vendo hoje em dia, a gente lembra. Tem água ali, ó. Aqui, ó. Em cima do sofá. Desculpa, pessoal. Essa escritura, ela também nos mostra um contexto diferente. Ela nos mostra que o Senhor já está falando aí de outro povo. O povo lá que foi coligado vivia na região do Oriente Médio ali, espalhado pelo mundo inteiro, mas depois que todo mundo foi coligado, viviam mais no Oriente Médio, especificamente lá em Israel mesmo. E quando o Senhor fala aqui para Joseph, nessas novas revelações, ele já está falando para um outro povo. Lembra que o Senhor fala que se o povo de Israel negasse os ensinamentos dele, outro povo seria eleito. Aí tem uma escritura muito conhecida que o pessoal usa para falar sobre a Bíblia e o livro de Mórmon, né? Que falam muito sobre a tábua. Vai lá, Derson, pode falar. Essa escritura, se não me engano, é na Bíblia, né? Fala sobre. Pega um pedaço da tauba de José e de Judá, Essa algo mesmo. isso. Isso tem no livro de Mórmon. Isso aí, interessante que a gente falava muito sobre. Essa escritura também tá vendo muito sobre o livro de Mórmon, né? Também, Sim, porque são povos que estavam aqui e que são um povo eleito também. Então é interessante isso aí, porque muitas pessoas acham que existe só uma Bíblia, mas que não necessitamos, né, de mais revelações. E sabemos também que provavelmente vai ter outras revelações que vão vir conforme o tempo e que vai se basear nessa escritura também, que nós não sabemos ainda, mas pode ser que venha. sim. Isso é muito interessante porque, de certa forma, nós somos o mesmo povo, porque o pessoal que veio das Américas, por exemplo, como a família de Leí, o Senhor fez com que eles construíssem o barco e viessem. Mas a gente sabe também, no próprio livro de Mórmon, que tem relatos de outros povos que vieram antes. Vieram de onde? Também da mesma região. Aí a gente vai poder discutir outro dia como eles vieram, né? Existem muitos meios, mas todos conduzidos pela mão do Senhor. Então, já deu para entender que nós somos o mesmo povo, mas em determinado momento, o povo que vivia numa região específica da Terra negou e sobrou para o povo aqui das Américas. Se vocês forem olhar, abrir o sistema da igreja hoje e ver quantas estacas existem no mundo, por exemplo, vocês vão ver que é massacrante a quantidade de estacas que tem nas Américas, tanto na do Norte, na Central e na do Sul. É fora de contexto. Por quê? Porque agora, na coligação de Israel, e aqui é interessante, né? O povo que vivia nas Américas está
conectando os eleitos do Senhor que existem nas outras regiões do mundo, novamente com o Pai Celestial, seu Evangelho e suas Escrituras. Bom? Alguém tem alguma coisa para comentar sobre isso? Vamos passar para a próxima parte, então. Para completar aqui o que nosso entendimento sobre a coligação de Israel, eu separei esse texto do discurso do presidente Nelson. E aí ele fala coisas bem interessantes. E, resumidamente, é um pouco do que a gente falou e do que a gente ainda pode aprender mais sobre isso, tá? Sobre a coligação de Israel. O Senhor abençoa o patriarca Abraão com a promessa de fazer de sua posteridade um povo escolhido. O livro de Mórmon ensina que o convênio abraâmico só será cumprido nestes últimos dias também. Desculpa. O convênio abraâmico só será cumprido nesses últimos dias. Ponto final. Também salienta que fazemos parte do povo do convênio do Senhor, que é o que a gente vem falando, né? Como descendentes de Abraão, as tribos da antiga Israel tinham acesso à autoridade do sacerdócio e às bênçãos do evangelho, mas acabaram se rebelando. Essa promessa da coligação, que se repete diversas vezes nas Escrituras, será cumprida tão seguramente quanto foram as profecias da dispensação de Israel. Então, esse aqui é um resumo do que a gente viu aqui em cima, né? De tudo que a gente falou. E é interessante porque está num discurso do presidente Nelson de 2006. Ele já ensinava sobre a importância disso, a importância desses passos que a gente está vendo acontecendo na nossa humanidade hoje. Vamos lá para mais conteúdos do presidente Nelson. É muito importante a gente entender que o Senhor reúne seu povo para protegê-lo e fortalecê-lo, principalmente espiritualmente. Tá bom? Então, quando tem uma atividade na ala de vocês, participem, porque é o desejo do Senhor congregar o seu povo. Sacramental e ficar para as aulas, então, mais importante ainda. Tá bom? E muitas outras coisas que a gente pode citar aqui. Mas quem pode ler o que o presidente Nelson falou para a gente, por gentileza? Os 2 pontos, por favor. Lê o primeiro e já lê o segundo. Por que vocês acham que o presidente Nelson chamaria a coligação de o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje em dia? Como a coligação de hoje em nossas alas, estacas e templos nos possibilita receber proteção e força espiritual do Senhor? Beleza. A primeira pergunta que o presidente Nelson faz, nós já respondemos uma parte dela, né? Se não me engano, a Stephanie, ela respondeu por que é o maior desafio. Mas agora eu quero ouvir de vocês, depois de tudo que a gente viu, por que a maior causa e o maior trabalho está sendo realizado na Terra só hoje? De acordo com... Por que o presidente Nelson ele enfatiza isso também? Quem pode responder para a gente?
Por causa da restauração do Evangelho, acredito. Passamos por momentos, por eras de muita iniquidade na Terra, onde não se havia liberdade religiosa. Se não se havia liberdade religiosa, era tudo proibido, então não teria como haver a chance de pregar o Evangelho. Os riscos eram muito maiores do que qualquer outro momento. Qualquer pessoa que se opunha à igreja daquela época, né, daquele período, não poderia, é, não poderia viver, porque eles caçavam as pessoas, né? Não se havia liberdade. O Senhor foi preparando o terreno. E esse terreno foi iluminando a cabeça das pessoas daquela época, para mesmo com todas essas dificuldades, irem contra elas até chegarem no tempo de Joseph, que já havia liberdade religiosa, entre aspas, o suficiente para existir tantas igrejas, para justamente haver esta pergunta, a questão que levou Joseph Smith a fazer oração, que levou a restaurar todas as chaves do sacerdócio aqui nesta terra, pelo poder do Salvador e de Deus, e não de algum homem que se autoproclamou como é, alguém de direito que fala por Deus, né? E com a restauração e com a liberdade religiosa que nós temos hoje em dia, que é muito diferente do que tinha muitos séculos atrás, isso possibilita levar o evangelho, proclamar o evangelho e nesses últimos tempos, principalmente também porque é uma época onde nunca se teve tanta gente viva ao mesmo tempo na Terra. São mais de 8 bilhões de pessoas na Terra viva. Nas outras épocas não havia tanta gente assim. Então, sim, tudo está acelerado. O crescimento populacional, o crescimento de conhecimento, o crescimento da igreja, está tudo acelerado, porque está se aproximando. Então, é nesse momento, é nesse tempo que vai haver a maior de todos os trabalhos. Nunca houve tanto trabalho em toda a época como agora está tendo, como agora está tendo, porque há muita coisa, muitas divergências, muitas opiniões, muitas pessoas, às vezes, um pouco de liberdade, até demais liberdade é boa, mas liberdade para fazer o errado não é muito bom, não. Então, é uma época que nunca houve como outra até agora na face dessa terra. Isso é fato. Sim. E então, Eu também gostaria se de. tem o desejo em vosso coração, sois chamados ao trabalho, né? Temos, então, um grande desafio, mas temos a melhor causa para realizar um grande trabalho nesses últimos dias. Bom, muito bom, Alice. Muito obrigado pela tua participação. Posso Voltando, só para comentar? lembrar a última pergunta, como a coligação de hoje, em nossas alas, estacas e templos, nos possibilita receber proteção, força espiritual do Senhor. E a força espiritual do Senhor. O Eu posso que comentar isso vocês aí. acham? Tá me ouvindo, Vitor? Oi, tá me ouvindo? Gleison, vai falar? Ah, sim, sim. Vou falar sim. Pode falar. Bom, eu estava pensando nisso, né, no que a nossa irmã falou agora há pouco também, que é importante esse trabalho da coligação de Israel, porque ele nos dá um foco. Eu acho que é por isso que a proteção e força espiritual vem do Senhor, pelo foco que nós estamos tomando. Quando nós, por exemplo, quando nós estávamos na missão ou algo do tipo, um serviço com uma missão, a gente está muito focado em ajudar o próximo e isso nos dá proteção, porque nós não nos preocupamos com nossos próprios problemas, a gente se preocupa em ajudar os outros, né? E encontrar soluções para os problemas delas, em orar para o Pai Celestial para que ele ajude aquelas pessoas, e isso acaba nos fortalecendo espiritualmente.
E quando a gente está no templo, a gente sente a mesma coisa. A gente, quando estamos como oficiantes, nós estamos ali para ajudar o próximo, nós oramos por eles, para que todo mundo tenha uma boa experiência no templo, oramos para que nós possamos fazer as ordenanças da maneira correta, para que as pessoas sintam o Espírito, sintam o calor e o amor do Senhor ali dentro. E quando nós estamos como procuradores, estamos pensando em salvar almas, salvar nossos antepassados, nossos familiares que nós tanto amamos, em aquelas pessoas também que nós não conhecemos, mas estamos ajudando. Então, eu acredito que a força espiritual que o Senhor nos concede vem quando a gente não pensa nos nossos problemas e pensamos em solucionar os problemas dos outros, né? E problemas espirituais, problemas que as pessoas não dão atenção, né? Muitas pessoas aí hoje em dia, elas já não acreditam mais no casamento. Para elas isso não é um problema, mas é um grande problema que está acabando com a nossa sociedade, né? Nós podemos ver o Brasil, por exemplo, é um país que tem muitos filhos, geralmente, mas esse ano a nossa taxa de natalidade caiu pela primeira vez comparada a um ano anterior, né? E já estão especulando problemas com a natalidade, de que é um problema que está chegando no Brasil, de terem poucos filhos, né? Então, para as pessoas terem filhos, não é um problema. Tipo, vou ter só um filho ou dois, e isso não é um problema. Mas sim é um problema. Então, como nós vamos ajudar as pessoas a entenderem isso, a terem a cura dos problemas espirituais que elas não enxergam, né? Então, quando nós procuramos coligar Israel por meio desses atos de serviço, de oração, de sair para pregar o evangelho e de defender aquilo que é certo, realmente seremos protegidos porque acreditaremos ainda mais naquilo e viveremos aquilo que pregamos, né? E o Senhor vai estar do nosso lado. Você está no mudo, Vitor. Vitor, você está no mudo. Não tá saindo o áudio. Pô, esqueci. Falei tão bonito agora e acabei. Vocês não estavam nem ouvindo. Estava falando, agradecendo aí pelo comentário do Gleison, mas estava salientando que é pensar celestial também, né? É pensar no passado, olhar para o passado, aprender com os erros, para fazer melhor no presente, para que tenhamos um futuro melhor, tá bom? E aí o presidente Joseph Smith ele ensinou o seguinte: devemos fazer da edificação de Sião o nosso maior objetivo. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Porque quando a gente fala de edificar Sião, é participar de muita coisa ativamente. Bom? É participar dos treinamentos de Templo História da Família da Ala, é participar de qualquer coisa que a igreja faça, que a gente tenha a oportunidade, o tempo e a disposição para ir. Mas é literalmente viver o evangelho da forma mais pura possível. É ter em casa, colocar na TV de vez em quando, ou quase sempre, os hinos, as músicas da igreja, é se conectar mais com o Pai Celestial e o seu Filho Jesus Cristo. Tá bom?
Eu quero que vocês pensem, só pensem, tá? Quantas vezes vocês oraram ao Pai Celestial pedindo ajuda para saber o que ele gostaria que vocês fizessem? Quantas vezes vocês já oraram a Deus pedindo esse tipo de ajuda? Pedindo para que ele ajudasse vocês a saber o que ele gostaria que vocês fizessem. Porque, como a gente falou no começo, eu lembrei um pouquinho a dificuldade que o pessoal está passando lá no Rio Grande do Sul. E eu fico imaginando aqui as orações das pessoas, o que eles estão passando, né? O que eles estão pedindo. E aí eu tenho certeza que eles não estão pedindo um carro novo. Eles não estão pedindo uma casa nova ou coisas que a gente poderia pedir, claro, mas que poderia ser, de certa maneira, uma coisa supérflua. Eles estão pedindo agora para que eles tenham forças para sobrepujar as suas dificuldades. Não tenho dúvida que esse é um dos maiores desejos que eles têm no momento. Então, eu quero que vocês pensem também, se esforcem para se colocar no lugar do outro e pensar como nós, como membros da igreja, hoje podemos fazer para ajudar melhor aonde a gente vive, mas especificamente lembrar de todas as pessoas, tá bom? Lembrei do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Quem tiver oportunidade para ajudar, por favor, ajude. A gente precisa chegar nesse resultado aqui. Unos de coração. Quando a gente lê lá em Moisés 7, versículo 18 e 19, a gente aprende muitas coisas bem interessantes. Mas, claro, o que a gente mais aprende é que, se a gente quiser edificar Sião, a gente precisa ser unos de coração. Rimou. Eu vou pedir para que um de vocês leia o versículo e já comente tudo que a gente está falando hoje. E aí já comenta a sua impressão com relação aos versículos que a gente está compartilhando aqui. Quem pode ler, por favor? E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão. E não havia pobres entre eles. Sim. E Enoque continuou pregando em retidão ao povo de Deus, e aconteceu em seus dias que ele edificou uma cidade que foi chamada Cidade da Santidade. Sim, Sião. Para comentar, né? Tu só leu só o versículo, né? Eu não Isso. consegui te ouvir direito. Melhorou? Ou continua ruim? Chegou a comentar? Não comentei, não. Tá. Obrigado, Gleison, por ter lido. Me desculpa por não te ouvir direito agora. Mas, Tá. dentro do que a gente leu, do versículo, a gente vê alguns pontos. Vamos analisar alguns. O Senhor chamou seu povo Sião, que eram unos de coração. Primeiro ponto, unos de coração. O que eles tinham? Eles eram um povo que vivia em retidão. Parceiros, para fazer uma cidade inteira viver em retidão deve ser muito trabalho.
imagina só, tanto que o Senhor chamou essa cidade de cidade santa, né? Ou cidade da santidade, porque todos tinham ali o mesmo propósito, de viver de maneira igual. E é interessante a gente parar e pensar nesse sentido de viver de uma forma em que todos tenham as bênçãos do Evangelho, porque quando a gente ouve, por exemplo, alguns testemunhos de algumas pessoas na igreja, a pessoa sobe lá no púlpito, por exemplo, no primeiro domingo do mês, e ela fala assim: Ah, eu compartilhei o meu testemunho com certa pessoa do trabalho e dei o livro de Mormon para essa pessoa. Eu desejo que essa pessoa ela tenha a mesma felicidade que eu tenho de viver o Evangelho. A gente ouve muito isso, né? Quando a gente compartilha o Evangelho, a gente quer que o outro desfrute do que a gente já desfruta, que é ter o Evangelho restaurado em nossas vidas. Então, quando a gente lembra, por exemplo, com relação a todo o trabalho que está sendo feito para coligar Israel, a gente lembra da importância de termos uma condição, uma estrutura importante para isso. E quando eu falo de estrutura, eu falo do presidente da estaca, falo dos bispos, falo dos líderes, falo de todo mundo que está passando por esses dias aí, que normalmente não vai mudar a ala, pode mudar a estaca, mas os problemas são bem parecidos, tá bom? Como foi comentado recentemente, na aula de hoje, quero só testificar para vocês, foi comentado que a gente tem, nos dias de hoje, muitas provações, né? E para terminar a aula, eu quero que vocês pensem em que tipo de provação o povo da cidade de Sião, eles conseguiram sobrepujar para chegar no estado onde eles chegaram. A gente sabe, né? Eles foram elevados, a cidade inteira. E aí é isso que acontece quando a gente cumpre 100% do que o Senhor fala. Se a gente conseguir sozinho fazer isso, chega uma carruagem na nossa casa e leva a gente embora, como aconteceu com alguns profetas. Ainda não foi o nosso caso, né? Estamos aqui na luta. Não necessariamente isso precisa acontecer, mas quem tem um desejo, vai lá. Eu acharia muito interessante se isso acontecesse. Mas para sermos unos de coração, não depende só de um, né? Depende de uma conjunção de fatores que vai determinar se nós seremos merecedores de ter bênçãos como eles tiveram, uma parecida com a deles, né? Pessoal, queria encerrar a aula de hoje agradecendo pela participação de todos vocês. É sempre muito importante ouvir vocês. Eu acho muito interessante a maneira como vocês veem o Evangelho, como vocês vivem o Evangelho. E eu tenho o privilégio de aprender muito com vocês, tá bom? De coração aberto, quero compartilhar meu testemunho, que eu sei que esse é o Evangelho restaurado do Salvador Jesus Cristo, não há outro. E que esse Evangelho é o Evangelho que vai nos conduzir, é o caminho que o Senhor estabeleceu para voltarmos a viver com Ele. E depois de tudo que a gente viver aqui nessa terra, vai ser muito legal ver o Senhor, falar com Ele e agradecer por tudo que a gente passou aqui. Então, para quem tem filhos, não sei se todos têm filhos, eu acho que a maioria não, mas para quem tem pai, mãe, enfim, uma pessoa que ame,
Eu costumo falar aqui em casa o seguinte, que uma casa suja e desarrumada não é um sinal de desordem, necessariamente, mas é um sinal de que há vida na casa, há vida no lar. Às vezes, uma casa totalmente arrumada é um sinal de que existe só uma pessoa morando na casa e a pessoa consegue arrumar bem as coisas. Mas, por exemplo, onde tem criança, que é o meu caso aqui, a casa ela vive para cima e de cabeça para baixo constantemente. Mas o que eu tiro dessa experiência de ser, por exemplo, um pai, é que a unidade de coração que a gente precisa ter, ela vem da compreensão de respeitar o momento das outras pessoas, de entender o que cada pessoa pensa e de entender o que cada pessoa precisa em conjunto para que todos alcancem o mesmo objetivo. E o nosso objetivo, vocês já sabem, voltar a viver com Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Quem pode fazer a Amém. última oração para a gente, por favor? Eu posso. Vai lá, Mateus. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Mateus. Obrigado, pessoal. Bom final. Bom meio de semana, final de semana. Um abraço.